Bom, pessoal, a gente vai responder algumas perguntitas de verdadeiro ou falso. E a gente vai usar de novo o cubo para poder enxergar os paranauê, tá? Então, a gente vai classificar primeiro. Se eu tenho dois planos distintos e eles têm um ponto em comum. Para começar, vamos lembrar que o plano é infinito. Então, não tem como ele encostar em um único ponto. Ele vai ter que encostar em infinitos pontos. E esses infinitos pontos vão formar uma reta, pelo menos. Na verdade, vão formar uma reta. A gente vai imaginar, nesse caso, os lados desse cubo. Imagina o lado EFGD. E imagina que é o lado esquerdo, né? E imagina a tampa, que é o lado ABFG. Eles têm em comum a reta FG. Podia ter feito de outra cor, né? Vamos fazer de azul. Se eu prolongo o plano vermelho e se eu prolongo o plano roxo, eles vão se cruzar só nessa linhazinha azul, infinitamente, certo? E aí eu vou ter uma reta que engloba esses dois planos. Imagina duas folhas de papel. Se você fizer um cortezinho, porque elas podem representar planos, um cortezinho numa delas e encaixar outra, você pode conseguir qualquer ângulo entre as duas, mas elas sempre vão se cruzar em uma linha, em uma reta, tá? Então, se eu afirmo que dois planos têm um ponto em comum, eles têm que ter uma reta em comum, porque não tem como encostar num lugarzinho só, sabe? E vamos lembrar que ponto não tem tamanho nem dimensão. Então, se eu pego o plano ABCH, que é esse plano do lado esquerdo, ele também vai ter uma reta em comum com o plano vermelho. Uma reta, não um único ponto. Não tem como ter um único ponto. Então, se eu tenho dois planos distintos, se dois planos distintos têm um ponto em comum, então automaticamente eles têm uma reta. Isso é verdadeiro. Agora, se eu tenho dois planos distintos e eles já têm uma reta em comum, eu tenho dois planos que são distintos. Então, vamos voltar ao plano vermelho e o plano roxo. E eles têm uma reta em comum, eles são secantes. O que é plano secante? Eu tenho planos paralelos, que são planos que nunca se encontram. Então, seria o exemplo, por exemplo, do plano roxo com o plano verde. Eles nunca vão se encontrar. Sabe? Por quê? Porque eles são paralelos entre si. Eles vão, tipo, o roxo vai subir e vai para os lados infinitamente. O verde também, e eles nunca vão se encontrar. Agora, o plano secante, ele se encontra e ele se encontra numa reta. Seria o caso do plano vermelho com o roxo ou do plano vermelho com o verde. Que no caso do plano vermelho com o verde, eles iriam se encontrar na reta AB, aqui. Então, todo plano que ele é secante, ele tem uma reta em comum. E se eles têm uma reta em comum, então eles têm que ser secantes, porque eles se encontram, tá? Se eu tenho dois planos, eles vão ter sempre uma única reta em comum? Sim. Lembra do exemplo da folha? Se você tem uma folha de papel, você dá um cortezinho nela e põe outra folha de papel aqui. Se você permanecer as duas folhas como um plano, ou seja, ela não ondular, elas nunca mais vão se encontrar, porque elas vão crescer para lados completamente distintos, tá? Então, se eu tenho dois planos e eles se encontram, eles só vão ter uma reta em comum e mais nada. E aí eles são chamados secantes. Bom, o fato deles terem uma reta em comum, isso significa que eles têm infinitos pontos em comum? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque uma reta, quando eu falo a reta AB, ela está sendo definida por esses dois pontos, mas ela possui infinitos pontos nela. Só que a gente não fica pontilhando a reta, mas eu posso, por exemplo, vamos fazer de outra cor.
Vou pôr um ponto K, um T, um P. A reta AB, ela contém os pontos K, T, P. Eu só usei o AB para definir, para você ter uma visão e saber sentido e direção dessa reta. Ah, mas eu poderia definir essa mesma reta com o K e o T? Lógico, é a mesma reta. Só que eu estou definindo ela através de outros pontos. Então, uma reta, ela tem infinitos pontos. Mas eu só preciso de 2 para definir direção e sentido e te mostrar qual reta que eu tô querendo falar, tá? Bom, se eu tenho 2 planos distintos, paralelos a um terceiro, eles são paralelos entre si. Então, 2 planos distintos, paralelos a um terceiro, são paralelos entre si? Bom, vamos continuar pegando os planozinhos aqui. O plano roxo com o verde são paralelos entre si. Se eu corto, imagina que isso aqui é um bolo. Se eu corto esse bolo na metade, eu vou ter um outro plano que é paralelo a eles. Então, o fato do meu plano rosa, que eu não vou desenhar aqui, vou desenhar só uma reta aqui, que tá torta, ser paralelo ao plano roxo, também implica que ele é paralelo ao verde. Porque se ele não vai encontrar com o roxo, ele também não vai encontrar com o verde. Isso é verdadeiro? É. Até porque qualquer inclinação que eu faça com o rosa, ele vai se encontrar com o plano roxo. E aí, automaticamente, ele também vai encontrar com o plano verde. Tá? Por quê? Porque planos são infinitos. Então, se eu tenho 2 planos paralelos e eu traço um terceiro paralelo, eles vão ser todos paralelos entre si. É verdadeira, tá? Bom, aonde que a gente encontra planos que são secantes e paralelos no nosso dia a dia? As paredes da sua casa são planas. E quando o chão, por exemplo, com as paredes laterais, são planos secantes. O chão com o teto são planos paralelos. Ah, mas a minha casa é redonda, não é retangular. Mas ela precisa, pelo menos, do chão e do teto, né? O chão vai ser reto. O teto, às vezes, não. Mas a gente usa copo, ele tem a base plana ali. Aquilo lá é um plano. E esses planos, eles são necessários para que a gente possa trabalhar.